pessoal, Feneric aqui. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer um indicador que combina dois outros indicadores, o indicador de média móvel e o indicador de RSI. E aí a gente vai condensar os dois, transformar em um único indicador e fazer um indicador de coloração de candle para exibir o sinal combinado desses outros dois indicadores. Antes de irmos para o vídeo, eu recomendo todos vocês a visitarem a nossa página no Facebook e o nosso site. Para você que precisa de um robô, boleto, indicador ou qualquer outra ferramenta para o MetaTrader, solicite um orçamento pelo nosso site que trabalhamos com desenvolvimento sob encomenda e com certeza conseguiremos atender a sua demanda. E para você que ainda não faz parte do nosso grupo do Discord, convido a acessar, o link para acesso está na descrição do vídeo. E agora, bora pro vídeo! Bom, então nós vamos construir um indicador que vai combinar os sinais da média móvel e do RSI. Porém, se vocês pararem para imaginar, a média móvel ela é um indicador que é traçado no próprio gráfico, em cima do gráfico, e o RSI ele é um indicador traçado em janela separada. E não é possível criar ao mesmo tempo um indicador que seja de janela separada e da mesma janela do gráfico. Ou você cria um ou você cria o outro. Então o que nós vamos fazer é criar uma terceira forma de exibir esse sinal que vai ser através da coloração de candles. E então a gente vai usar o RSI e a média móvel sem exibi-los, a gente somente vai extrair os dados deles e aí utilizar a coloração de candle para de fato exibir o sinal. E a nossa ideia de sinal é que ele dê uma compra quando o RSI estiver no nível de sobrevenda, ou seja, abaixo de 30 ou qualquer outra referência que a gente escolha, e a média esteja inclinada para cima, e que ele dê uma venda quando estiver no nível de sobrecompra, ou seja, de 70 para cima ou qualquer outro nível, e a média esteja inclinada para baixo. Quando essa combinação acontecer, a gente quer dar os sinais de compra e de venda. Do contrário, a gente não quer dar sinal nenhum e a gente vai usar a coloração dos candles para isso. Bom, então vamos iniciar a criação do indicador. Eu vou clicar em novo aqui, escolher a opção de indicador. Aqui eu vou dar o nome do meu indicador, eu vou chamar ele de média móvel RSI, porque vai ser uma combinação de ambos os indicadores. Aqui eu vou adicionar alguns parâmetros. O primeiro é o período da média, que é um número inteiro. Eu vou colocar como 26, por exemplo, pode ser qualquer número aqui, vou colocar um número qualquer. O segundo, ele é o método da média, então eu vou chamar ele de método. Ele não vai ter o tipo dele aqui na lista, então vamos deixar como inteiro, depois a gente troca e depois a gente preenche o valor. O próximo vai ser o preço aplicado, eu vou chamar de preço aqui, também não vai ter o tipo dele, então vamos deixar em branco. E o próximo vai ser o período do RSI, então eu vou colocar período do RSI, eu vou colocar 14, que é o padrão que se utiliza para o RSI, e o próximo é o preço aplicado do RSI, que também não vai ter o tipo dele e depois a gente adiciona. Então essas vão ser as variáveis que a gente vai utilizar como input no nosso indicador. Bom, aqui a gente deixa como está, e aqui no caso, como a gente vai usar coloração de candles, é um tipo de indicador que é traçado na mesma janela do gráfico, não é em janela separada, então a gente não vai marcar esse checkbox, e vai clicar em adicionar aqui para adicionar um plot, um tipo de desenho, que eu vou chamar aqui de candles mesmo, não vou dar nenhum nome especial, e o tipo dele vai ser o tipo color candles. O tipo color candles nos permite dar valores para os candles e uma coloração para cada um deles. Então a gente vai escolher color candles e vamos marcar 3 cores aqui. A cor vermelha para dar sinal de compra. Vamos pegar, a gente pode usar essa cor lime aqui, que é um verde mais forte para o sinal de compra, né? A vermelha para o sinal de venda, a verde para o sinal de compra, e vamos colocar um preto aqui para quando não tenha nenhum dos dois sinais, nem compra, nem venda. Então vamos deixar essas 3 cores pré-selecionadas e vamos concluir aqui a criação inicial do nosso indicador. Então pronto. Com isso a gente já tem a estrutura inicial dele, vamos dar uma passada por esse código, averiguar o que já foi implementado e o que nos falta implementar. Bom, então essa criação inicial nos permitiu criar um plot do tipo Color Candles e já marcou 3 cores aqui, as 3 cores que a gente selecionou. Quando a gente for indexar as cores do nosso indicador, a gente tem que lembrar que elas estão nessa ordem. Então 0 vai ser referente ao vermelho, 1 vai ser referente ao lime, né, ao verde, e 2 vai ser referente ao black. O que a gente pode até fazer para facilitar é criar alguns defines aqui. O define ele é uma forma de você criar um texto para substituir por um determinado valor. Então, ao invés de a gente utilizar os valores, a gente utiliza um texto como se fosse uma variável. Ele não é uma variável porque a gente não pode alterar o valor. Seria algo estático que a gente define no início do código para utilizar posteriormente. E é mais para fim de sintaxe, para facilitar o nosso entendimento do que está sendo implementado. Bom, então eu criei aqui 3 definições, uma para vermelho, que vai ser o 0, uma para verde, que vai ser o 1, e uma para preto, que vai ser o 2. Então sempre que eu for atribuir cores no buffer de cor, eu posso usar esses textos ao invés do próprio número, facilitando o meu entendimento do próprio código. Bom, aqui nos inputs nós precisamos reformular, porque não foi criado completamente com a inicialização que a gente fez. A gente precisa colocar os tipos certos para as variáveis e atribuir os valores corretos para elas.
Bom, então agora eu atribuí o tipo correto a cada variável. Então a variável método ela é do tipo MAMethod, a variável preço é do tipo AppliedPrice e coloquei valores padrões para elas. O modo simples de cálculo da média móvel e o preço de fechamento, tanto para a média como para a RSI. Também dei nome aqui para as variáveis para facilitar o nosso entendimento na hora de preencher os inputs. Então, inputs criados. Agora, observem que já foram criados 5 buffers aqui. O que são esses 5 buffers? Bom, o plot de Color Candles, que é o plot que a gente escolheu, ele tem esses 5 buffers, que são um buffer para a cor do candle e 4 buffers para as informações do candles. Quais são elas? Abertura, máxima, mínima e fechamento nessa ordem. Então a gente já tem os buffers para essas informações. Porém, como nós vamos criar outros 2 indicadores internamente, uma média e um RSI, nós teremos que criar mais 2 buffers, um para cada um dos indicadores que a gente vai trabalhar. Então vamos criar 2 buffers e 2 manipuladores para poder criar ambos os indicadores, de média móvel e de RSI. Criei então os 2 buffers, um para média e um para o RSI, e criei os 2 manipuladores, um para média e um para o RSI. Como eu criei 2 novos buffers, eu preciso primeiro, nesta parte do indicador que determina quantos buffers ele tem, adicionar esses 2, então de 5 vai para 7. E aqui na inicialização eu preciso criar esses dois novos buffers, então o Media Buffer e o RSI Buffer, colocar os números corretos aqui, então 5 e 6, e o tipo correto deles, que no caso é Calculations. Esse Indicator Calculations determina que o meu buffer vai servir única e exclusivamente para cálculos, ele não vai servir para plotar nada no gráfico de fato. E uma última coisa que vamos fazer na nossa OnInit é definir todos os nossos buffers como S-Series. O S-Series faz com que o buffer ele armazene o dado mais atual na posição 0 e ele vai aumentando as posições 1, 2 e 3 de acordo com que os dados vão indo para trás. Então a gente, sempre que for trabalhar com os candles atuais, a gente vai trabalhar com as posições mais iniciais do nosso buffer, do nosso vetor. Então a posição 0 referente ao candle atual, 1 referente ao candle anterior e assim sucessivamente. Se não for feito o set S-Series, o inverso acontece. E isso dificulta um pouco a parte da implementação lógica, então é preferível trabalhar sempre com os vetores em S-Series. Bom, agora que colocamos todos os nossos buffers como S-Series, nós vamos criar os manipuladores tanto da média como do RSI. Então, primeiramente o da média. Fazemos média handle igual, a gente vai usar a função nativa para criar um manipulador de média móvel, que é a função IMA, e aqui a gente já consegue ver os parâmetros para essa função. Então, o primeiro é o símbolo, que é o do próprio gráfico, o próximo é o período, que é o do próprio gráfico, o tempo gráfico no caso. Agora sim, o período da média, que é a variável que nós chamamos de período. O próximo é o deslocamento, é uma variável que a gente não criou e a gente vai deixar ela como 0. O próximo é o método, que a gente criou uma variável chamada método. E o próximo é o preço aplicado, nossa variável preço. Dessa forma, criamos o manipulador da média móvel. Agora vamos fazer a mesma coisa com o do RSI. Então, RSI Handle é igual a IRSI, que é uma outra função nativa para o manipulador de RSI. Então, underline symbol, que é o símbolo do gráfico, underline period, que é o tempo gráfico do gráfico, e o IFR, o RSI, né, IFR em português, ele tem somente 2 parâmetros. O primeiro é o período, que nós chamamos de período RSI, e o segundo é o preço aplicado, que nós chamamos de preço RSI. Pronto, criamos o manipulador dos nossos 2 indicadores. Agora vamos fazer uma checagem para ver se ambos foram criados corretamente e se não foram, nós não inicializamos o nosso indicador. Bom, então eu adicionei esse if que basicamente verifica caso um dos 2 indicadores tenha retornado invalid handle, isso quer dizer que não foi possível a criação desse indicador. Consequentemente, nós retornaremos init failed e não daremos sequência com o nosso indicador. Ele só pode seguir se os 2 indicadores base, a média e o RSI, tenham sido criados corretamente. Bom, agora tudo que nos resta é criar a lógica dentro da onCalculate. Um ponto importante aqui é o seguinte, como todos os nossos buffers estão como S-Series, nós precisamos determinar dentro da nossa onCalculate todos os outros buffers que a gente vai usar, de abertura, máxima, mínima e fechamento, também como S-Series. Do contrário, vai haver uma confusão e não vai funcionar corretamente. Então vamos setar todos eles como S-Series. Pronto, agora podemos avançar para a lógica de fato do nosso indicador. E aí, gostou do vídeo? No próximo nós vamos concluir esse indicador. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. E deixe também o like no vídeo. Meu nome é Rafael Fenerick e até o próximo vídeo.